Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo passado, eu mostrei que o cristianismo é uma religião. Assim, não devemos nos referir à religião como algo ruim, mas contrastar o cristianismo com as demais religiões. Hoje faremos um estudo dialético de um fenômeno que vem crescendo no Brasil e no mundo, os desigrejados. E os dois temas estão relacionados, pois uma pessoa que olha com desconfiança para a religião institucionalizada tende a tornar-se um desigrejado. A origem do termo remonta-se ao censo de 2010 do IBGE, que revelou a existência no Brasil de mais de 4 milhões de pessoas que se identificam como evangélicos, porém não possuem vínculo com nenhuma igreja evangélica. Foi quando o pastor Augusto Nicodemos publica um artigo intitulado Os Desigrejados no blog O Tempora ou Mores, em 5 de abril de 2010. A partir de então, o termo se popularizou. Desta forma, podemos chamar de desigrejados todas as pessoas que mantêm-se fiéis aos princípios evangélicos, contudo, não é oficialmente vinculado a nenhuma denominação evangélica. Para se fazer um estudo dialético, precisamos analisar os argumentos a favor e contra ao fenômeno dos desigrejados. Passaremos a analisar os argumentos a favor. Primeiro, há uma diferença gigantesca entre igreja, significando o conjunto de todos os seguidores de Cristo, e a igreja com o significado de instituição religiosa. Ou seja, é possível fazer parte da Igreja de Deus e ser um desigrejado. Agora, é importante que o desigrejado tenha consciência de que, apesar de não ter vínculo com alguma igreja específica, ele é membro da igreja cristã. Logo, o mesmo ainda possui responsabilidades diante da comunidade de Cristo. Segundo, o Senhor Jesus Cristo exclamou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Paulo escreveu que somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Isto é, a salvação é concedida gratuitamente por Deus, através da fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Daí, não é igreja alguma que concede a salvação ou conduz à salvação. É possível ser salvo mesmo sendo um desigrejado. Terceiro, as instituições chamadas igrejas, em sua maioria, estão se distanciando do ideal bíblico sobre o que é ser uma comunidade de cristãos. Há desvios de conceitos a respeito de quem é o dinheiro arrecadado e para que arrecada-se dinheiro. Quais as funções e prerrogativas dos líderes eclesiásticos, qual a finalidade do culto público e qual o objetivo de ler, entender e expor a Bíblia. Diante de tantas heresias, desmandos e mundanização das igrejas institucionalizadas, muitos estão preferindo tornar-se desigrejados. Diante de tais argumentos, principalmente o terceiro, é compreensível desejar ser um desigrejado. Eu mesmo, se não tivesse o entendimento que eu possuo, poderia me tornar um, pois em todas as denominações que eu conheço, Igreja Católica Romana, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal, Igreja Quadrangular, Igreja Presbiteriana, Igreja Adventista, Testemunhas de Jeová, as demais neopentecostais, as demais reformadas, as demais pentecostais e etc., possuem um ou mais desvios de conceitos ou erros doutrinários. Agora, passaremos aos argumentos contra os desigrejados. Primeiro,
Apesar de podermos fazer parte da igreja cristã, mesmo não pertencendo a nenhuma igreja institucionalizada, quando abraçamos a ideia de fazer carreira solo, estamos caindo na armadilha do marxismo cultural. Com efeito, pois a ideologia de que todos éramos iguais, mas a religião nos separou, é de autoria marxista. Pense direitinho, o que é mais fácil, derrotar um soldado ou um exército? Em 2010, éramos mais de 80% da população brasileira. Todavia, deixamos a esquerda ganhar tanto poder que hoje eles fazem vilipêndio dos símbolos cristãos, católico ou não, e não sofrem sanção nenhuma. Ensinam imoralidades aos nossos filhos e não acontece nada. Não se pode falar em Jesus Cristo em universidades sem ser hostilizado e, quiçá, prejudicado. E tantas outras coisas. Se como igreja institucionalizada e organizada estamos perdendo feio para os ímpios, imaginem cada um por si e Deus por todos. Segundo, ser cristão implica a. Conhecer e praticar os ensinos do Senhor Jesus. B. Ser imitador de Jesus Cristo. C. Denunciar seus desejos e emoções em prol dos princípios cristãos. E D. Amar nossos irmãos em Cristo como o Senhor nos ama. Para alguns, todas estas práticas são relativamente fáceis de fazer. Contudo, existem pessoas que precisam de ajuda, orientação e estímulo para assim proceder. Não são todos que têm disposição para ler a Bíblia. Quanto mais ler livros de história antiga, filosofia, gramática do hebraico e do grego, história da igreja, enciclopédias e tantas outras obras essenciais para uma compreensão verdadeira da palavra de Deus. Terceiro, é fato que a igreja institucionalizada está corrompida e falida. Todavia, um verdadeiro cristão é como um capitão que não abandona seu navio, mesmo ele afundando. É covardia correr, fugir da igreja no lugar de lutar para restaurá-la. Todos nós temos potencial para ser um Lutero ou Calvino da vida. O que precisamos é estudar mais a Bíblia, nos capacitar e exigir as mudanças que são necessárias. Isto é, um ministério mais capacitado para manejar bem a palavra de Deus e que tenha em seu coração o objetivo de conduzir seus liderados para uma vida de intimidade e santidade com Deus, tornando-nos simples como um pombo e prudentes como uma serpente, e tornar a igreja, em sua maioria, um reino de reis e sacerdotes no sentido espiritual. Devemos exigir que o dinheiro arrecadado seja considerado patrimônio de toda a igreja e não de seus líderes. Assim, o dinheiro deve ser investido no bem-estar da comunidade para suprir as necessidades que se apresentar. E não ser utilizado para seus líderes comprar fazenda, jatinho particular, construir templos luxuosos e coisas parecidas. Precisamos voltar às origens, e isto não implica abandonar as instituições, significa exigir que elas se ajustem à palavra de Deus. Contudo, para isso, precisamos conhecer a mesma e nos unir com esta finalidade. Ninguém consegue nada sozinho, pois vivemos em sociedade. Portanto, na minha opinião, continuar a fazer parte da igreja institucionalizada da maneira que ela está hoje não é mais possível. Porém, abandoná-la e viver o cristianismo sozinho ou em pequenos grupos desorganizados e sem articulação também coloca em risco a nossa sobrevivência como cristãos. Daí, recomendo que nós devamos nos unir e exigir mudanças institucionais. No livro que estou escrevendo, eu reservo um capítulo para propor a igreja ideal.
Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.